Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trago para vocês esse lindo modelo, a bolsa Penélope, feita em fio de malha de 25 milímetros. Lembrando que todos os materiais que eu utilizei nessa aula estão na descrição e são da loja Matilda, os parceiros oficiais aqui do nosso canal. Vou tirar as medidas para vocês verem dessa bolsa. Já adianto que eu utilizei um rolinho e o comecinho do segundo, tá? Só utilizei para fazer a costura da lateral, para aplicar o fecho tigre e para fazer o tasselzinho, tá certo? Então, caso você queira aí diminuir um pouquinho a bolsa, você consegue fazer com apenas um rolinho, mas se você tiver aí um pouquinho do segundo, já vai dar para fazer essa bolsa lindíssima, gente. Olha esses detalhes maravilhosos. Lembrando que todos os materiais da loja Matilda estão aqui na descrição e na sacolinha vocês encontram os materiais adicionais que eu utilizei nessa aula e também alguns achadinhos bem legais pro ateliê de vocês. Vou tirar as medidas aqui. Então aqui, meus amores, de comprimento. Fiquei com um total de 22 centímetros de altura. Fiquei com um total de 20 centímetros. E de largura, fiquei aqui com um total de 8 centímetros, tá? Fiz uma lateral um pouquinho diferente, a primeira lateral que eu trago dessa forma, se vocês gostarem. Trago mais modelos com esse mesmo modelo de lateral, certo? Não é aquele modelo com pontos baixíssimos e eu acho que vai ficar bem legal pra você aí que não gosta muito de trabalhar com diminuições ou tem dificuldade, então essa é uma lateral mais tranquila para fazer para você que é iniciante, tá? Caso você queira aumentar ou diminuir no início da aula, eu dou todas as informações para vocês. Para você que é canhota, tem a versão também para canhoto, vou deixar para vocês também na descrição. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique aqui comigo no canal Nice Tem Crochê. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro aqui embaixo, você vai se tornar membro do canal do Clube Fio a Fio. Tá? Além de você apoiar o canal, você também vai ter acesso a 2 aulas inéditas mensais, mais as aulas que já tem lá disponíveis por R$ 6,99 por mês, gente. É menos que um cafezinho por dia para você ter acesso aí a essas aulas inéditas que eu não posto aqui no canal aberto, ok? Mas se você não puder, não tem problema você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, comentando aqui embaixo um coraçãozinho o que você achou da bolsa Penélope ou de onde você está falando, hypando esse vídeo também e assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva a trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Lembrando que temos tutoriais gratuitos toda semana aqui no canal, ok? Então bora pra aula! E vamos para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero adiantar para vocês mais uma vez que todos os materiais que eu estou utilizando nessa aula de hoje são da loja Matilda, os parceiros oficiais aqui do canal. Lembrando que vocês também têm cupomzinho de desconto, que é na NH, para vocês terem 5% off lá no site, tá? Então, não esqueçam, vou deixar aqui para vocês na tela e também na descrição. Para começar, vou utilizar esse fio de malha, meus amores, é o fio de malha Extra Premium da Fisher. Ele tem 25 milímetros e o rolinho tem 140 metros, tá? Eu vou ter 2 disponíveis aqui, tá bom? O segundo rolinho vai ser bem pouquinho que eu vou utilizar. Eu usei mais para a parte da costura, vou utilizar para fazer a união do fecho tigre e também fazer o tassel, então vai ser só o comecinho do primeiro rolinho, mas caso você queira que dê para fazer com só um rolo, você diminuindo aí 2 carreiras, já vai dar para vocês utilizarem somente um rolo desse fio, tá? Então, eu vou utilizar esse fio maravilhoso com essa cor lindíssima, gente, muito bonita. A cor é a cor hibisco, tá? Eu me apaixonei por ela, gente. Provavelmente vocês vão ver mais vezes essa cor aqui no canal, porque ela é muito linda, tá? E a agulha indicada é da agulha número 5 até a agulha número 8. Lembrando que no site da loja Matilda tem outras opções de cores pra vocês também.
Então, como eu falei do fecho, meus amores, vou mostrar esse fecho lindíssimo pra vocês, que é o fecho tigresa. Lembrando que eu vou deixar todos os links pra vocês aqui na descrição dos materiais. É só clicar no link que você já vai direto pro site, tá? Pra o item que eu estou mostrando. Esse aqui é o fecho tigresa, gente. Esse fecho lindíssimo, que dá todo um charme pra peça, né? Além de já fazer o fechamento, vai dar aí um destaque também pra sua bolsa. Lembrando que todos os acessórios de ferragem da loja Matilda têm um banho italiano que vão garantir aí esse brilho incrível e uma resistência maior à oxidação, tá bom? Então vai trazer uma qualidade muito maior para suas bolsas, para suas peças e também para sua cliente, tá? Então vou utilizar esse fecho, gente, é super forte, ó, o imã. Então eu vou utilizar esse fechinho aqui também. Vou utilizar esse porta-tassel, tá? É o copinho com a argola móvel, também no dourado. Essa aqui é uma versão menorzinha, que eu quero uma coisa mais delicadinha. E eu vou utilizar essa corrente, meus amores, a corrente Riviera. Olha que corrente lindíssima. Essa aqui é a versão de 70 centímetros, mas também tem a versão de 40 centímetros, tá? Então, eu vou utilizar essa alça aqui maravilhosa para nossa aula de hoje. Vai dar um charme total para nossa peça. E também vou utilizar a agulha de tapeceiro, que também tem disponível lá na loja Matilda. Também vou deixar para vocês o link aqui na descrição. Então, lembrando que vocês têm o cupom, tá? Então, na hora de vocês finalizarem a compra, é só vocês aplicarem o cupom na NAH para ter 5% de desconto lá no site, tá? Então, corre lá no site, meus amores, que tem várias opções para vocês de alça. Tem outros fechamentos, tem outros porta-tasséis também maravilhosos. Como falei, também tem uma cartela bem grande, uma variedade bem grande de cores de fio também. Desse fio da Fisher, o fio Extra Premium de 25mm, tá bom? Então corre lá pra vocês aproveitarem. Agora eu vou mostrar pra vocês os materiais adicionais que vamos utilizar, tá? Pra começar, a agulha que eu vou utilizar pra trabalhar com o meu fio vai ser a agulha número 6. Essa aqui é a agulha Unique. Eu tô sempre falando pra vocês aqui a minha agulha queridinha. Como vocês já veem, eu só uso ela aqui quando é a agulha número 6, tá? Porque eu gosto muito dela. É uma agulha que tem a mesma qualidade das agulhas gringas e com um preço muito acessível, tá, gente? Eu paguei menos de R$30 nessa agulha. Então, ela é muito gostosa de trabalhar, desliza muito bem no fio. A pegada é super confortável, então você vai conseguir crochetar por mais tempo com menos desconforto, tá? Eu tenho tendinite, gente, então essa agulha me ajuda muito. Inclusive, acho que essa agulha tem, acho que provavelmente se não tiver um ano, tá beirando um ano, gente, que eu utilizo ela aqui no canal. E eu gosto muito. Então, pra você que quer adquirir essa agulha, eu vou deixar na sacolinha aqui no cantinho, tá? Que vai ser aonde vocês vão adquirir. Eu comprei na Shopee essa agulha. Então, você clicando na sacolinha, você vai escolher o item. Vou deixar também alguns itens ali que fazem toda a diferença aqui no meu ateliê, que me ajuda muito no dia a dia. Então, é só você clicar no item que você quer. Você vai ser redirecionado para a Shopee e não vai sair do vídeo. Então, o vídeo vai continuar tocando. Você vai conseguir fazer sua compra sem perder nenhum detalhe desse tutorial, tá? Então, vou deixar para vocês aí o link da agulha. Também vou deixar o link da minha etiqueta, gente, essa etiqueta de metal lindíssima, toda personalizada com a minha logo, tá? Também vou deixar pra vocês aqui o link. Vem com a chapinha aqui, gente, pra vocês colocarem na bolsa. Então, vai ficar um charme maravilhoso, né? Vai ser mais um detalhe pra sua bolsa. Você não vai precisar costurar, gente. Então, é economia de tempo, né? E também uma peça que vai agregar muito valor pra sua bolsa, tá? Vou utilizar também marcadores, fita métrica e tesoura pra gente produzir a nossa bolsa, tá bom? Então, bora pra aula! Então, pessoal, vamos lá iniciar o nosso trabalho, tá? Pra começar aqui, meus amores, já quero adiantar pra vocês que esse padrão eu já utilizei aqui no canal, o padrão de ponto onda, e eu já quero mostrar pra vocês como vocês vão adaptar, caso vocês queiram deixar um pouco maior ou menor, tá? No comprimento. Lembrando que a gente vai fazer uma tira e depois a gente vai dobrar, tá? Esse padrão aqui é muito legal que vocês podem trabalhar eles de várias formas. Por que que eu tô falando isso? No trabalho de hoje, a gente vai fazer números de correntinhas múltiplas de 6, tá? Eu já trabalhei aqui no canal com esse mesmo padrão, com múltiplos de 4,
e com múltiplos de 5. Então, é muito legal quando você tem um padrão que tem uma quantidade exata de múltiplos, porque você pode modificar conforme você precisa, tá? Por que que eu fiz dessa forma? Porque eu preciso de um total de correntinhas de números ímpares, mas que eu fique com um total de números pares, tá? E também que fique bem bacana. Aí, por isso que eu resolvi fazer com múltiplos de 6, ok? Outra coisa também muito importante. Espera um pouquinho, faz a primeira carreira para vocês verem como que vai ficar. Por quê? Nos trabalhos, geralmente, que eu faço com esse mesmo formato de fazer lateral e dobrar no meio, geralmente eu faço aí no máximo 39 correntinhas no máximo. Só que nesse trabalho a gente vai fazer um pouquinho a mais, porque como é um padrão de ponto onda, ela vai diminuir, tá? Então, não vai ficar com o tamanho das correntinhas que a gente vai fazer no início, certo? Então, aqui eu vou fazer a minha laçada inicial. E aqui eu vou fazer um total de 43 correntinhas. Ah, outra coisa muito importante também. Aqui, se vocês forem dividir, né, porque vai ser o número total de 43 correntinhas, mais um é para dar altura, né, uma correntinha para dar altura no nosso trabalho, tá? Então, eu vou ficar com um total de 42 pontos. Eu preciso ter números pares de pontos, né, para fazer certinho a lateral, para dividir tudo bonitinho. Se vocês pegarem o 42 e dividir por 6, eu vou ter um resultado de número 7. Então, eu vou ter 7 motivos. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque vocês têm que ter isso em mente. A quantidade de motivos tem que ser motivos ímpares, porque ele tem que começar, o trabalho tem que começar de um jeito e finalizar do mesmo jeito. Se você fez o cálculo aí de uma quantidade de pontos, de correntinhas, dividiu do jeito que eu tô explicando pra vocês, tá? Dividiu por 6 e deu um número par, você vai ter que aumentar ou modificar a quantidade aí dessa parte aí do múltiplo, né? Caso você queira, pensa assim comigo. Fiz uma quantidade de correntinhas, vou ter que aumentar muito, vai ficar muito comprida. Então, eu diminuo o múltiplo, tá? Que daí vai ficar bem certinho. Mas é só essa regrinha, porque como eu falei pra vocês, a gente precisa finalizar e iniciar do mesmo jeito, por isso que a gente precisa de uma quantidade de motivos ímpares, certo? Então, fiz aqui a minha laçada inicial e vou fazer aqui minhas 43 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui meu cordão de correntinhas, tá? Fiz aqui as minhas 43 correntinhas. E aqui temos a parte do direito, né, onde temos os vizinhos, mas eu não vou trabalhar nessa parte, vou trabalhar do lado avesso. Cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha. Eu preciso trabalhar nessas alcinhas, porque eu preciso deixar livre essas daqui para fazer a lateral depois, tá? Então, vamos lá. Como eu mencionei com vocês, a gente vai pular a primeira, porque essa primeira é só para dar altura. Então, eu pulo essa primeira e vou vir na segunda. E aqui o padrão de pontos é bem simples, a gente vai utilizar 2 pontos, pontos baixíssimos e pontos meios altos, certo? Então, pulo aqui a minha primeira correntinha e vou vir na próxima. E como falei para vocês, os motivos vão ter sempre 6 pontos. Então, aqui eu vou fazer 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, só pegando a salsinha. 4, 5 e 6. Então, aqui fiz o meu primeiro grupinho. Agora, eu vou fazer o segundo, que agora são 6 pontos meios altos. Laço meu fio, venho na próxima alcinha. Fico com 3 alcinhas na agulha, laço e tiro todas juntas. Fiz o meu primeiro ponto meio alto, sempre tensionando bem esse fio aqui, tá? Pra ficar bem bonito. Laço meu fio, venho no próximo. Fiquei com 3 alcinhas na agulha, laço, tiro tudo junto. 2, laço meu fio, venho na próxima alcinha. Tensiono bem o fio pra ficar bonito. Laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, laço, tiro tudo junto, tá? O ponto meio alto é bem facinho. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Depois de fazer os 6 pontos meios altos, vou fazer 6 pontos baixíssimos, tá? Então, é essa a sequência que a gente vai fazer até o final, tá? 6 pontos baixíssimos, 6 pontos meios altos, 6 pontos baixíssimos, 6 pontos meios altos, tá? E lembrando que do mesmo jeito que a gente iniciou, que foi com os 6 pontos baixíssimos, a gente vai finalizar também, tá? Vou caminhar até o final e já venho mostrar pra vocês. Continuei aqui com o meu processo, meus amores, ó. Então, aqui, como eu falei pra vocês, precisamos de motivos de números ímpares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu tô fazendo o sétimo aqui, ó. O último pontinho pra completar a sequência aqui de 6 pontos baixíssimos, tá? Então, a gente iniciou e finalizou com pontos baixíssimos, certo? Então, olha pra vocês verem, tá? Agora, vamos para nossa próxima carreirinha. Aqui, meus amores, pra gente completar a nossa ondinha, eu sempre preciso de 2 carreiras. Então, aqui eu fiz a primeira e agora eu vou fazer a segunda. E aqui, quando a gente vai completar essa carreira, a gente vai fazer a mesma carreira 2 vezes. Então, eu faço aqui uma correntinha, viro o meu trabalho. A partir de agora, eu vou trabalhar somente nessa alcinha de trás, tá? Eu não vou pegar as duas, eu vou pegar só essa aqui de trás. Pesco aqui essa alcinha de trás, já na chegada, e vamos fazer aqui a mesma carreira que eu falei pra vocês. 6 pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, 6 pontos meios altos, pegando somente nessa alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para vocês verem aqui, a gente está completando a nossa ondinha. E aqui a gente continua na mesma sequência que eu já estou mostrando para vocês. Então, depois dos pontos meios altos, vem os 6 pontos baixíssimos. Depois, 6 pontos meios altos e assim por diante, até a gente chegar no final da nossa carreira, que daí sim a gente vai mudar o sentido dessa próxima carreira. Continuei aqui com a minha sequência, meus amores, e aqui eu vou fazer o meu último ponto baixíssimo para finalizar aqui a minha segunda carreirinha. Deixa eu medir aqui para vocês verem agora. Agora vocês já vão conseguir ver. Então, aqui ficamos com um total de 35 centímetros, mais ou menos, de comprimento, tá? Mas sempre solta um pouquinho a mais conforme a gente for subindo as carreirinhas, tá? Só para vocês terem uma ideia mais ou menos aqui. Agora, como falei pra vocês, toda vez que a gente for fazer esse padrão do ponto onda, eu preciso de 2 carreiras pra completar. Então, a ondinha vai ficar embaixo e em cima, tá? Então, sempre 2 carreiras. Agora, eu vou inverter. Aonde é ponto baixíssimo, eu vou fazer ponto meio alto. E aonde é ponto meio alto, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, isso a gente faz uma vez. Então, aqui, quando eu for inverter, a gente for iniciar com pontos meios altos, eu preciso fazer 2 correntinhas. Uma, 2 correntinhas, já laço o meu fio e viro aqui o meu trabalho, tá? Vou vir aqui nessa alcinha de trás, já na chegada, porque essas correntinhas servem só pra dar altura. E já venho fazendo meus pontos meios altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, cheguei aqui aonde é o ponto meio alto, vou fazer 6 pontos baixíssimos. Lembrando que é só na alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá?
Agora, 6 pontos meios altos, tá? E aqui a gente vai até o final. Nessa carreira, como eu falei pra vocês, a gente faz o inverso. Aonde é ponto meio alto, a gente faz ponto baixíssimo, e aonde é ponto baixíssimo, a gente faz ponto meio alto. Até chegar aqui no final. Finalizei aqui, meus amores, a minha terceira carreirinha, tá? E olha pra vocês verem como que vai ficando. E aqui agora eu fiz a minha primeira carreirinha dessa segunda ondinha e eu preciso repetir a mesma carreira para completar. Lembrando que a carreira, as ondinhas, a gente sempre vai completar com 2 carreirinhas. Então, eu fiz a primeira, agora eu vou repetir essa mesma carreira. 1, 2 correntinhas, porque eu tenho que trabalhar pontos meios altos já na chegada. Laço meu fio, viro meu trabalho. E aqui, vamos fazer aonde é ponto meio alto, a gente faz ponto meio alto. E aonde é ponto baixíssimo, a gente faz ponto baixíssimo, porque eu preciso completar essa ondinha aqui, tá? Ó, 3, 4, 5 e 6. E agora, 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então, preciso completar essa ondinha, tá? E aqui é só repetição, meus amores. Então, aqui agora eu vou repetir essa mesma carreira para completar essa ondinha. Na próxima carreira, eu vou mudar o sentido. Então, aonde é ponto meio alto, eu faço ponto baixíssimo, e onde é ponto baixíssimo, eu faço ponto meio alto, tá? Mudei o sentido da carreira, na próxima eu vou repetir a mesma carreirinha. Depois que a gente completa a ondinha, lembrando que cada ondinha a gente precisa de 2 carreiras para completar, eu mudo o sentido de novo. E assim por diante, tá? Então, depois que eu completar aqui essa ondinha, eu mudo o sentido e assim a gente vai seguindo, tá bom? Então, eu vou continuar dessa mesma forma, provavelmente eu vou fazer aí umas 8, 9 ondinhas completas desse jeito e já venho mostrar pra vocês a próxima etapa. Então, pessoal, finalizei aqui a parte do corpo da minha bolsa, tá? E eu completei aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ondinhas, tá? O lado direito sempre é essa parte aqui, ó, que fica pra dentro, tá vendo, ó? Então, se vocês olharem dos dois lados, temos uma parte que fica com os motivos pra fora e a parte que fica com os motivos pra dentro, tá certo? Vou medir aqui pra vocês verem com quantos centímetros ficamos. E aqui, de comprimento, fiquei com 38 centímetros, tá? E de altura, contando de uma ondinha a outra, ficamos com 20, mas essa parte aqui, ficamos com 18 centímetros, tá? Agora, a gente vai fazer uma lateral um pouco diferente da de costume, tá certo? E o mesmo processo que eu vou mostrar pra vocês de um lado, vocês vão fazer do outro, tá? Só que, antes da gente fazer essa lateral, eu tenho que anular aqui essas ondas, tá? Porque eu preciso que fique bem retinho, tá? Então, ó, finalizei aqui. Então, aqui eu vou virar meu trabalho, vou fazer aqui uma correntinha, tá? Aqui a gente vai mudar um pouquinho, porque eu não quero que fique uma carreira muito aparente. Então, eu vou mudar a sequência. A gente tava fazendo aqui a sequência de meio ponto alto e ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer de ponto baixo e ponto baixíssimo, tá? É quase a mesma coisa, como se a gente estivesse fazendo aqui agora uma próxima carreira, tá? Mas com ponto baixo para anular aqui. Então, aonde é ponto baixíssimo, vou fazer ponto baixo, e aonde é ponto meio alto, eu vou fazer ponto baixíssimo, tá? Então, fiz aqui uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Só que aqui a diferença é que eu não vou pegar só uma alcinha, eu vou pegar as 2 alcinhas. Então, eu pego aqui as 2 alcinhas, ó, laço, faço um ponto baixo. E aqui, como a gente já sabe, que a gente tava fazendo com motivos de 6 pontos, vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Fiz aqui 6 pontos baixos. Agora, eu cheguei aonde tem os pontos meios altos e eu vou fazer 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha pra vocês verem como já tá ficando retinho. Depois, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E ó, e a gente vai fazendo essa sequência até o final. Fiz os 6 pontos baixos, vou fazer 6 pontos baixíssimos, 6 pontos baixos, 6 pontos baixíssimos e vamos finalizar com 6 pontos baixos, tá? Então, vou fazer esse processo até o final. Finalizei aqui essa carreira de anulação, como eu falei pra vocês, e esse processo a gente faz no final mesmo, tá? Por isso, a gente vai fazer esse mesmo processo aqui depois, tá? Então, vou mostrar pra vocês de um lado, vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado, mas depois eu explico pra vocês melhor, certo? E agora, vamos começar aqui a nossa lateral, mas primeiro eu preciso de marcadores pra gente marcar certinho aqui os pontos que a gente vai deixar aqui pra fazer a parte da lateral e aqui a parte do meio, que vai ser a largura da nossa bolsa. Peguei aqui os meus marcadores, tá? E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou separar aqui essas partes da lateral. Eu vou contar 17 pontos, ó, contando essas alcinhas aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. O 17º eu marco. E daqui pra cá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E aqui nessa parte do meio, se vocês contarem, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alcinhas aqui no meio, tá? Então, essa divisão precisa ser exata. Caso você tenha aumentado ou diminuído, você pode começar com essa parte aqui da largura. Você pega a quantidade total de pontos da carreira, subtrai 8 pontos, e o restante dos pontos vocês dividem por 2, que vai ser a quantidade aqui dessa parte da lateral, tá certo? Então, esse é o cálculo, que é bem mais simples do que da outra lateral que vocês já conhecem, que eu trago bastante aqui pra vocês, tá? Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Ah, outra coisa também, eu quero explicar pra vocês o porquê do número 8 aqui no meio, tá? Por que o número 8? Aqui, eu vou fazer uma quantidade de carreiras de cada lado, e essa mesma quantidade eu preciso fazer desse lado. Então, se eu vou fazer 4 carreiras aqui, eu preciso fazer 4 carreiras aqui. Se eu vou fazer 6 carreiras aqui, eu vou fazer 6 carreiras aqui. Quanto mais carreiras, mais larga vai ficar a nossa lateral, tá? Então, por que que aqui eu vou fazer 8 pontos? Porque eu vou fazer 4 carreiras aqui e 4 carreiras aqui. 4 com 4, 4 mais 4, temos o total de 8 pontos. Então, por isso que aqui nesse caso, temos 8 pontos, tá? Não quero 8 pontos, eu quero deixar com 10. Então, você pode separar os 10 pontos aqui, só que eu tenho que fazer uma quantidade de carreiras que, somando, deu o número 10. Então, vai ser 5 carreiras desse lado e 5 carreiras desse lado, totalizando os 10 pontos aqui, tá? Não quero fazer com 8, quero deixar essa lateral um pouquinho mais fininha, que eu vou fazer com 6 pontos aqui. Então, você vai fazer 3 carreiras desse lado e 3 carreiras desse lado, tá? Super simples, super tranquilo. Então, aqui, eu sei que eu tenho que fazer 4 carreiras, certo? Então, aqui, eu já vou começar a fazer a minha primeira parte. Geralmente, aqui, se fosse um outro ponto, eu faria com o ponto que a gente trabalhou aqui no corpo da bolsa. Mas, como esse ponto é um ponto onde ele não fica retinho, eu vou fazer pontos baixos aqui nessa lateral. Então, vou fazer aqui uma correntinha, vira o meu trabalho. E aqui seguimos trabalhando nas duas alcinhas, tá? Já venho trabalhando na chegada e eu vou fazer aqui os meus 17 pontos, tá certo? Até eu chegar aqui no marcador que vai ser o último. Fiz aqui um total de 16 pontos baixos e cheguei no meu marcador
Agora, vamos tirar e fazer o 17º, que vai ser o último pontinho da minha carreira, tá? Então, aqui fiz a minha primeira carreirinha, faço uma correntinha, viro meu trabalho. Virei meu trabalho, agora eu vou voltar fazendo pontos baixos aqui, pegando as duas alcinhas, tá? E vai ser só pontos baixos mesmo, tá bom? Chegando aqui, eu faço meu último pontinho, faço mais uma correntinha e vamos continuar até ter 4 carreirinhas, tá? Então, vai ser carreira de ida e volta. Então, eu tô fazendo aqui a minha segunda, vou fazer mais 2 e já venho mostrar pra vocês. Finalizei aqui, pessoal, as minhas 4 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4 carreirinhas, tá? Agora, eu vou cortar o meu fio. Depois, a gente vai arrematar essa parte e eu puxo aqui pra fora. Eu precisava fazer as 4 carreiras. Agora, eu preciso fazer esse mesmo processo desse lado de cá, tá? Ó. Então, aqui eu vou aproveitar e fazer no mesmo sentido do meu ponto baixo. Essa primeira carreira aqui da lateral tá do lado direito. Então, eu vou iniciar esse processo também do lado direito aqui, tá? Só uma questão mesmo de gosto. Pego aqui meu fio, tiro o meu marcador. Outra coisa também que eu quero dar uma dica pra vocês é que aqui a gente tá utilizando as alcinhas de cima pra fazer os pontos baixos. Então, o meu primeiro ponto, eu preciso que tenha essas alcinhas, tá? Então, se vocês, ó, só iniciarem aqui laçando o fio, vai ficar uma correntinha e não vai ter alcinha de cima. Só a segunda que vai ter, ó, tenho 2 pontos, mas só uma tem a alcinha de cima. Como que eu faço aqui? Deixa eu contar certinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Então, é bem aqui que eu vou iniciar. Lembrando que nessa parte tenho os 8 pontinhos. Como que eu vou fazer aqui pra manter essa alcinha de cima já no meu primeiro ponto? Eu entro aqui embaixo, ó, como se eu estivesse laçando o meu fio. Entro embaixo dessa alcinha, seguro essa pontinha pra cá. E eu vou entrar no espaço que eu preciso, que é essa daqui, ó. Laço meu fio, trago aqui pra cima, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho. Dessa forma, o meu primeiro ponto já vai ter essa alcinha aqui em cima, tá vendo? Vamos lá de novo. Coloco meu dedo em cima, coloco meu fio em cima do dedo, passo a agulha por baixo e mantenho segurando essa pontinha. Vou entrar no espaço que eu preciso, que é aqui, laço meu fio, trago aqui pra cima, 1, 2 alcinhas na agulha, laço e fecho, tá? E aqui eu vou fazer o mesmo processo que eu mostrei pra vocês desse lado de cá, tá? Então, a gente vai fazer 4 carreiras e as 4 carreiras tem que ter 17 pontinhos. Eu já venho aqui, ó, arrematando esse ponto, ó. Essa pontinha aqui de fio, pra ficar mais fácil, tá? Depois é só dar um pinguinho de cola. Então, quando eu tiver minhas 4 carreirinhas, eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, já repeti o mesmo processo aqui, ó, desse lado de cá. Como eu falei pra vocês, fiz a mesma quantidade, 4 carreirinhas com 17 pontos em cada uma. E cortei o meu fio. Vou aproveitar e vou arrematar, tá bom? Agora, como eu falei pra vocês, o mesmo processo que eu fiz desse lado, eu tenho que fazer aqui, inclusive a carreira de anulação. Lembra que a gente fez aqui a primeira carreirinha? Que foi essa daqui, ó, de ponto baixo e ponto baixíssimo. Tá vendo? Então, vou fazer esse mesmo processo do lado de cá. Ó, outra coisa que eu falei pra vocês. Eu sempre gosto de olhar como que tá a carreira desse lado pra fazer do mesmo jeito desse. A carreira de anulação, olha pra vocês verem, tá aqui do lado direito, na parte do direito. Então, eu tenho que fazer também do lado direito. Então, eu vou virar meu trabalho bem aqui, ó. E eu vou fazer o mesmo processo. Aquele processo também que falei pra vocês pra usar a alcinha de cima, tá? Pra gente iniciar o nosso trabalho.
Então, aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai sempre fazer 6 pontos baixos, 6 pontos baixíssimos, 6 pontos baixos, 6 pontos baixíssimos. E deixando a alcinha, porque eu preciso dessa alcinha pra trabalhar o ponto depois. Então, coloco aqui o meu fio no dedo, passo a minha agulha por baixo, laço, seguro aqui a pontinha e vou vir nesse primeiro pontinho, ó, nas duas alcinhas. Entro aqui dentro, laço meu fio, trago aqui pra cima e fecho, ó. E aqui vamos ficar com as alcinhas. Então, sigo o processo. Já venho arrematando essas duas pontinhas aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos, agora vamos caminhar com os 6 pontos baixíssimos. O mesmo processo, tá? Só estou recapitulando aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sigo com a sequência. Fiz os 6 pontos baixíssimos, agora vamos aqui para os 6 pontos baixos, 6 pontos baixíssimos, 6 pontos baixos e assim por diante. Depois eu vou fazer a mesma separação, 17 pontos para cá, 17 pontos para cá, deixando 8 pontos na parte central, e vou fazer essas duas partes aqui também do lado de cá, tá? Vou fazer todo esse processo, arrematar todas essas pontinhas e já venho para mostrar para vocês como que vai ser a união da lateral. Então, pessoal, já finalizei aqui as duas partes, tá? As duas laterais. Vou medir pra vocês novamente, pra vocês verem como que ficou, tá? Então, aqui de comprimento, finalizamos com 39 centímetros, tá? Ele sempre solta um pouquinho mais, né? Pela carreira aqui de ponto baixo. E aqui, de uma lateral a outra, ficamos com quase 29, tá certo? Fiz os arremates todos para a parte interna, tá? Lembrando que essa parte aqui que tem as covinhas são as partes do lado direito, certo? Agora, vamos iniciar a união, tá? Eu abri o meu segundo rolo para fazer a última carreira desse lado de cá, tá? E agora para a união. Então, a gente vai usar bem pouquinho do segundo rolo, ok? A gente só vai fazer a união, colocar o tassel, colocar o fechinho. Então, a gente não vai gastar muito, não. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer essa união? A primeira etapa vai ser costurar aqui essas duas partes. Lembrando que vamos deixar o lado direito para fora. Então, com a ajuda de uma agulha de tapeceiro, eu vou fazer a união aqui, ó, dessas duas partezinhas aqui, certo? E como a gente tem a mesma quantidade de pontos, vai ser super fácil, porque a gente vai pegar aqui a mesma quantidade de pontos, né? Então, se eu tenho 17 pontos, vou fazer essa união 17 vezes, tá certo? Deixa eu pegar aqui minha agulha. Então, vamos lá. Peguei aqui uma tirinha, cortei uma tirinha de fio, vou deixar bem tensionadinho pra ficar com a costura bem bonita. E aqui vamos posicionar as duas partes aqui da lateral, ó. Lembrando sempre de verificar que estamos do lado direito aqui, ok? Então, aqui a gente vai fazer a costura pegando as duas alcinhas. Como a gente vai fazer uma costura com agulha de tapeceiro e já vai ficar com um detalhezinho aqui, eu vou pegar as duas alcinhas pra ficar bem firme, tá certo? Então, como que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, por baixo, nessa primeira alcinha do lado de cá e puxo a minha agulha. E deixo aqui uma pontinha que depois a gente vai arrematar, tá? Agora, eu peguei essa alcinha e eu preciso unir com a alcinha de baixo, tá? Porque a gente vai fazer aqui a união das alcinhas juntas, né? Pra fazer certinho as 17 vezes, ó. Essa com essa, essa com essa com essa, tá? Então, aqui eu vou descer pra baixo. E aqui, o que que eu vou fazer? Vou deixar o fio bem certinho, ó. Deixar ele bem retinho pra ficar bonita essa costura, tá? Ó, vai ficar dessa forma. Vou subir agora nesse próximo ponto, com as duas alcinhas.
Puxo aqui pra cima, deixando o fio bem retinho. E agora eu preciso unir com essa alcinha aqui de baixo. Ó. E também deixo o fio bem certinho pra ficar bem bonito. Fiz mais uma união. Subo aqui pra cima, pegando as duas alcinhas. E desço aqui pra unir junto com a irmãzinha dela aqui desse lado, tá? Ó. Acerto o fio pra ficar bem bonito. E vai ficando assim, olha, pra vocês verem, vai ficando uma costura bem bonita. E é bem importante a gente deixar mais ou menos na mesma tensão das outras, tá? Pra ficar bem bonito e um acabamento bem legal, certo? Eu vou descer até aqui embaixo, fazendo essa união bonitinha, sem pular nenhum pontinho. Então, pessoal, desci com essa mesma costura aqui, na parte de baixo, ó, até aqui embaixo. E ó, pra vocês verem, costurei todos os pontinhos sem esquecer nenhum, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. E agora chegou aqui essa partinha de baixo. Lembra que a gente tinha os 8 pontinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu também tenho que fazer 8 pontinhos aqui, tá? Então, vamos lá. O processo também é o mesmo, a gente só tem que tomar cuidado pra não se perder aqui, porque eu vou costurar agora nessa parte de baixo aqui, eu não tenho as alcinhas, principalmente aqui, pra me guiar, né? Só que eu tenho os pontos, então eu vou utilizar um ponto de cada carreira, ó. Então, aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta carreira, certo? Então, meu ponto tá aqui, eu vou trazer esse meu fio aqui, ó. Vou juntar aqui esses dois e já vou unir a primeira carreira, ó, essa primeira carreira com a primeira alcinha. Eu vou trazer esse fio aqui por cima, ó. Então, eu vou juntar aqui. Meu fio tá aqui, eu vou passar aqui, ó, de baixo pra cima, tá? Esse fio vai ficar na frente aqui, mas não tem problema. Venho aqui e vou pegar o primeiro ponto da minha primeira carreira, que é essa daqui, olha, pra vocês verem. Essa é a primeira carreira. Peguei aqui, puxo a minha agulha pra cá, ó. Não se preocupem com esse fiozinho aqui, que a gente vai esconder ele, tá? Eu só preciso puxar ele um pouquinho pra conseguir ver bem. Então, aqui, já juntei a primeira. Caso vocês queiram deixar o ponto bonitinho, vocês podem passar mais uma vez aqui por baixo, ó. Pelo mesmo lugar. Só que aqui eu vou trazer pra baixo e volto aqui pra cima, pra ficar bem bonitinho. Ó. Tá? Meu fio tá aqui em cima, venho aqui embaixo, ó. O próximo ponto é esse daqui. E eu venho na próxima carreira, que é essa daqui, ó. Aqui dá pra ver melhor o pontinho. Então, eu venho por trás desse ponto, eu abraço ele, tá vendo? Pra ficar mais firme. Agora, eu pego, ajeito aqui esse fio pra ficar bem certinho. Puxei. Então, fiz aqui 2 uniões. Venho aqui na próxima, ó, no terceiro, e vou vir na terceira carreira, que é essa daqui, ó, tá vendo? Ó. Puxo aqui o meu fio com a minha agulha. Ajusto bem. E agora, a quarta e última desse lado. Pego aqui na alcinha de baixo e vou pegar aqui a minha última carreirinha. Pego bem por baixo aqui, meu primeiro ponto dessa carreira, ó. Que é este daqui. E puxo. Acerto bem o fio pra ficar bem bonito. Ó, então, aqui, essa primeira lateral eu já fiz.
Agora, eu sei que esse restante é dessa parte, desse lado de cá, tá? Então, ó, venho por baixo e já pego aqui na minha primeira carreira, que é essa daqui. Caso você tenha alguma dúvida, ó, porque aqui só tá ficando a correntinha, tá vendo? Dá uma viradinha aqui que você consegue ver melhor o ponto, ó, o pontinho aqui do avesso. Passa aqui por baixo, eu vou abraçar todo o ponto pra ficar mais firme. E aqui eu sei que eu também tenho que unir 4 vezes, ó. Venho aqui embaixo de novo, pego aqui uma alcinha, as 2 alcinhas no caso, né? E já pego a segunda carreira. Ó, ajusto bem. Agora, a terceira. A terceira carreira é essa daqui, a quarta é essa que fica um pouquinho mais escondidinha. Ajusto bem. E agora, a quarta e última. Pego aqui a alcinha. E aqui o primeiro ponto da quarta carreira, que é essa daqui de baixo. Laço e puxo aqui bem. E vai ficar assim a costura da lateral, olha pra vocês verem, fica bem certinho, tá? Agora, eu venho aqui, ó, trago essa pontinha aqui pra dentro e vou esconder essa ponta. Corto, né, rente aqui e vou esconder tanto essa ponta como essa pontinha aqui, tá? Pra deixar bem certinho. E esse mesmo processo que eu mostrei pra vocês deste lado, vocês vão fazer do mesmo jeito aqui, ó, do mesmo jeitinho, tá bom? Aqui é só repetição, tá? Vou costurar essa lateral aqui também, já volto com vocês. Então, pessoal, já fiz aqui a costura das 2 laterais, tá? Do mesmo jeito que mostrei pra vocês. Olha, pra vocês verem que linda que fica. E agora, pra dar mais um detalhezinho na nossa bolsa, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui nessa parte de cima, principalmente pra ficar mais firme, ó. Porque como a gente fez aqui essa carreira de pontos meios altos, né? Ela vai ficar um pouquinho mais molinha. Então, pra deixar aí mais um detalhe e uma firmeza, eu vou fazer essa carreira de ponto baixíssimo, tá? Vou pegar aqui meu marcador, porque essa carreira não vai ter fechamento, sabe? A gente vai fazer direto. Eu vou fazer, acho que umas 3 carreirinhas e vou mostrar pra vocês bem certinho aqui, tá bom? Então, vou virar aqui o meu trabalho, tá? E eu vou iniciar aqui nessa parte da lateral, certo? Então, aqui, o que eu vou fazer, gente? Vocês podem iniciar aqui em qualquer lugarzinho. Eu vou fazer, gente, vou começar aqui nessa parte da lateral, porque se caso aparecer alguma coisa, a gente vai fechar depois, né, com a argola articulada e não vai ficar aparecendo, tá? Então, eu vou iniciar aqui esse processo nesse cantinho. Deixa eu ver onde vai ser melhor. Lembrando que temos 4 carreirinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou iniciar na segunda, tá? Que depois vai ficar mais fácil. Então, vou pegar um pontinho aqui. Ó, então, aqui eu tenho... Vou pegar esse ponto da segunda carreira e esse, ó. Uma, 2... Vou pegar aqui na terceira carreirinha, ó. Dessa terceira carreira, vou pegar aqui 2 perninhas desse ponto. Vou colocar aqui essa alcinha. Laço, trago aqui pra frente, tá? Tecnicamente, a gente não vai começar, né, gente? Só tá puxando aqui a alcinha. E vou vir aqui na minha quarta carreirinha, tá? Pegando aqui a correntinha. Laço, um ponto baixíssimo, certo? E eu vou marcar esse pontinho aqui, porque vai ser o início, e dessa forma eu consigo enxergar melhor, tá? Como que vai ser aqui nessa parte do meio, eu não vou trabalhar,
tá? Eu só vou trabalhar aonde tem o ponto. Então, aqui, essa parte do meio eu não trabalho, eu já vou vir aqui nessa próxima carreira, ó, que é esse ponto aqui, ó, primeiro ponto da primeira carreirinha. Vem aqui, laço, um ponto baixíssimo. Qualquer coisa você pode pegar só uma alcinha pra ficar mais firme. Fiz aqui na primeira carreira, vem aqui na segunda, laço, um ponto baixíssimo. Aqui a terceira carreira, laço, ponto baixíssimo. E aqui a quarta, ó, 1, 2, 3, e essa é a quarta carreira. Então, vou pegar dentro da correntinha, tá? E vai ficando assim. Aqui eu já chego na carreira de anulação, tá vendo? E aqui também faço o mesmo processo, pegando um pontinho aqui, tá? Agora, a parte que provavelmente vocês vão ficar com mais dúvida, que é aqui, nessa parte onde temos os nossos pontos ondas. Como que eu vou fazer aqui, meus amores? A gente sabe que na nossa contagem, né, ponto baixo vale 1, ponto meio alto vale 2 e ponto alto vale 3. Então, aqui o que eu vou fazer? Aonde eu tenho a carreira de ponto baixíssimo, que a gente sabe que são sempre duas na sequência, né? Então, vai ser duas carreiras de pontos baixíssimos. Eu vou fazer, no meio dessas duas, um ponto baixíssimo somente. Tá? E aonde é o ponto meio alto, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos para cada carreira. Então, aqui, ó, quando é desse jeito aqui, se vocês olharem, a gente tem as correntinhas, ó. Então, aqui, eu fiz essas 2 correntinhas para fazer o ponto meio alto. Então, eu vou entrar em uma dessas correntinhas fazendo o primeiro, e na segunda, eu faço o segundo, tá? Cheguei aqui no meu outro ponto baixíssimo. Então, aqui eu pego 2 alcinhas, qualquer coisa vocês podem pegar, ó, essa alcinha de trás e as 2 alcinhas seguintes aqui, ó. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, que é a parte aqui dos pontos meios altos. Cheguei novamente aonde temos o ponto baixíssimo, as 2 carreirinhas de pontos baixíssimos, então eu faço o quê? No meio das duas, faço somente um ponto baixíssimo. Certo? Cheguei de novo aqui onde é o ponto meio alto, então eu sei que eu vou fazer 2 pontos baixíssimos para cada carreirinha, ó. Aqui eu já tô vendo a correntinha melhor. Então, eu pego aqui na primeira correntinha, eu faço um, na segunda correntinha eu faço outra. Tá? E aqui também eu tenho que dividir. Ou vocês podem pegar nessa alcinha de cima e aqui, ó, fazendo desse jeito, nessa segunda parte, ó, 1 e 2. Ou vocês podem pegar aqui, separando, ó, 1 e 2, tá? A única regra, como eu falei pra vocês, é que precisamos ter 2 pontos baixíssimos em cada carreira dessa de ponto meio alto, tá? Cheguei aqui onde tem um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui temos as 2 carreiras de pontos baixíssimos, mas a gente vai fazer só um. De novo, ó, cheguei no ponto meio alto. Então, eu tenho que fazer 2 pontos baixíssimos para cada carreirinha dessa de ponto meio alto. Fiz o primeiro, aqui o segundo. Dessa forma, a gente vai manter aqui a parte da bolsa certinha, tá? Não vai puxar e vai ficar bonitinho. Deixa eu chegar ali na outra lateralzinha pra mostrar pra vocês mais uma vez aqui a lateral. Mas a sequência é a mesma, tá? Não muda muita coisa, não. Já venho aqui mostrar pra vocês. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, meus amores. As últimas carreiras são aqui a de ponto baixíssimo. Já cheguei aqui na carreira de anulação. E aqui a gente sabe que é só um ponto baixíssimo. A gente entra aqui em um lugarzinho. E aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo para cada carreirinha, que são 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu venho... Opa, fiz embaixo, tem que ser bem em cima aqui do ponto baixo, pra ficar certinho, ó. Aí. Então, aqui. Uma. Fiz aqui da primeira carreira. Venho aqui na correntinha
Faço 2, aqui de novo, no próximo ponto, 3, e aqui no último, que é onde tá a correntinha, 4. Cheguei na costura, não faço nada. Já venho aqui pra outra lateral, que eu sei que são 4 pontos baixíssimos, tá? E aqui, meus amores, é a sequência normalmente que a gente segue. A gente vai fazer aqui tudo bem bonitinho, do jeito que eu mostrei pra vocês, ó. 2, 3, 4. Cheguei aqui na carreira de anulação, faço 1. E aqui o processo é o mesmo. Aonde tem as duas carreiras de pontos baixíssimos, eu faço 1. E aonde tem as carreiras de pontos meios altos, eu faço 2 pontos baixíssimos, tá? Vou caminhar fazendo esse mesmo processo que eu mostrei pra vocês aqui, até chegar no meu marcador e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, dei toda a volta aqui, tá? E tô chegando perto do meu marcador. Só vou fazer aqui meu último ponto baixíssimo. E agora já cheguei no meu marcador aqui, tá? Como que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, não vai ter fechamento. Eu vou tirar esse marcador aqui, vou vir na alcinha de cima do ponto baixíssimo, onde esse que tava marcado, e fazer um ponto baixíssimo em cima, tá? Direto em cima. E marco aqui de novo. Porque agora a gente vai fazer essas carreiras, tá? Vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. E a gente só vai pegar nessa alcinha de cima, ó. Então, eu continuo fazendo esses pontos baixíssimos pegando nas alcinhas de cima. E esse marcador só vai ficar aqui pra gente saber que esse é o primeiro ponto, tá? Então, olha pra vocês verem, vai ficando desse jeito. Agora vai ser super fácil. A primeira carreirinha é um pouquinho mais complicadinha, né? Porque a gente não consegue ver tão bem os pontos, mas agora que a gente já fez a primeira, vai facilitando, ok? Então, a gente vai continuar fazendo desse mesmo jeito. Eu vou fazer, acho que 3 carreirinhas aqui. Lembrando que quando a gente chega aqui em cima desse marcador, a gente faz o pontinho e marca de novo pra não se perder, tá bom? Então, vou dar toda a volta aqui. Quando eu finalizar, eu venho mostrar pra vocês as próximas etapas. Então, pessoal, já dei toda a volta aqui, onde falei pra vocês, tá? Fazendo os pontos baixíssimos e cheguei no meu marcador novamente. Aqui eu venho com a minha tesoura, corto o meu fio, vou puxar toda essa pontinha pra fora, tá? Puxei tudo aqui pra fora e vou fazer aqui o arremate no meu primeiro pontinho. Aqui eu vou vir de trás pra frente, pegando ó, o primeiro ponto baixíssimo totalmente. Laço esse fio, trago aqui pra trás. E agora volto aqui por dentro. Só que eu vou pegar uma outra alcinha aqui, ó. Pego uma alcinha de baixo, vem aqui no meio pra gente fazer um ponto baixíssimo falso, tá certo? E olha pra vocês verem como que fica. Fica bem certinho, fica um acabamento bem legal, tá? Agora a gente vai arrematar essa ponta, vou arrematar ela aqui. E agora também eu já vou aproveitar pra gente colocar a nossa argola aqui, ó. A gente vai pôr a nossa alça, já pra deixar fechadinha a bolsa, porque eu vou colocar o fecho tigre e eu preciso que fique bem certinho, pra ficar bem retinho o fecho, tá? Deixa eu só arrematar aqui essas 2 pontinhas e eu já venho mostrar pra vocês. Já fiz aqui o arremate, tá? Da pontinha que falei pra vocês. E agora vamos fazer aqui a lateral. Vou usar aqui, ó, 2 agulhas pra facilitar, pra mostrar pra vocês tudo bem certinho. O que que a gente faz aqui? Primeiro de tudo, eu tenho que ver aonde é a minha lateral, né? Aqui eu tenho a carreira de anulação, que é essa, aqui. E aqui a primeira carreira de um lado, ó. 1, 2, 3, 4... E aqui é do outro. 1, 2, 3, 4. E a carreira de anulação. Então, eu sei que são essas 2. Aqui, ó. Empurro aqui pra dentro a parte da costura e encosto as 2 carreirinhas juntas, tá? E agora eu posso apertar aqui. Daí, com a ajuda da agulha, eu vou posicionar certinho aonde eu vou passar a argola, tá? Então, eu venho aqui com a agulhinha que eu falei pra vocês. Vou pegar aqui nessa parte de cima, ó, embaixo da segunda carreira, entre a primeira e a segunda carreira de ponto baixíssimo, e eu atravesso aqui, ó. E tem que ser no mesmo lugar, tá?
Então, aqui, deixa eu só ver, que eu vou fazer bem embaixo da carreira de anulação, que é essa daqui. Atravesso pra cá e faço embaixo da carreirinha de anulação, que é essa aqui também, ó, tá vendo? E desse lado de cá, a mesma coisa. A gente empurra, junta as carreiras, que é essa primeira carreira e essa primeira carreira, ó, assim, e aperto aqui. Então, vai ficar aqui na mesma altura da carreira de anulação, que é esse daqui, ó. Esse lado de cá, a mesma coisa. Lembrando que é entre a primeira e a segunda carreirinha do ponto baixíssimo. Aqui, ó. Então, aqui vai ser aonde a gente vai colocar a argola da alça, tá? Desse jeito a gente consegue ver melhor aonde a gente vai posicionar. E já vai guiar também a argola articulada, ó. Então, o valorzinho que falei pra vocês. Vai ficar com essa abertura aqui. Vocês podem tanto deixar maior ou menor. E a lateral vai ficar desse jeito, ó. Dos dois ladinhos. Depois vocês podem ajustar bem também. Certo? Então, vamos lá passar aqui a argola. Ó, a primeira. Então, eu coloco aqui a agulha, porque eu vou colocar exatamente aonde ela tá passando, tá vendo? Ó, desse lado de cá, uma. Eu já posso ir puxando a agulha. E aqui, na outra parte, também. Então, já passei aqui, eu tiro. E passei aqui a primeira argola, tá? Pra vocês verem, vai ficar bem certinho. Caso vocês queiram deixar um pouquinho mais pra cima também pode, tá? Mas eu quero deixar bem justinho mesmo. Agora eu vou acertar a minha corrente. Ó. Pra ela não ficar torcida. E faço esse mesmo processo bem aqui, tá? Do mesmo jeito que eu acabei de mostrar pra vocês do lado de cá, vocês vão fazer aqui também. Então, pessoal, já coloquei aqui as duas argolas, tá? Deixei aqui a corrente, caso vocês queiram tirar, mas eu só vou deixar ela aqui pra dentro, pra não ficar batendo. E agora a gente vai colocar o nosso fecho, certo? Pra vocês verem como fica bem bonito. E aqui agora é super simples pra pôr o fecho, tá? A gente vai fazer esse processo com os dois lados. Vou pegar aqui, ó, 2 tiras de fio. Coloco aqui, ó, corto, divido no meio, corto. Tensiono bem. Eu vou dobrar essa tirinha aqui no meio, ó. Dobro no meio. Pego aqui uma parte do fecho. Eu vou pegar essa ponta de cima pra baixo. Passo pra cá. Agora, eu abro essa ponta. Aqui, ó, essa alcinha. E puxo essas 2 pontinhas. Ó. Desse jeito. O primeiro lado e o segundo lado, a mesma coisa. Mesmo jeitinho. Sempre de cima pra baixo, pro nozinho ficar pra baixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Quando eu faço esse jeito, fica assim. Se eu fizer ao contrário, tá vendo que fica tipo um nó aqui? Eu não acho que fica muito bonito.
Então, eu faço desse jeito, tá? Outra coisa aqui também pra gente colocar o nosso fecho bem certinho. Pra começar, eu tenho que ver a parte do meio, tá? Então, olhando aqui, ó, na posição que eu coloquei a argola, o meio é bem aqui, ó, na divisa desses dois. Só que eu preciso deixar o tigre bem posicionadinho, como se ele estivesse deitando aqui em cima, ó. Como se ele ficasse deitadinho. Eu não posso deixar levantado. Se eu deixar desse jeito, tá errado. Então, eu tenho que deixar mais embaixo possível pra ficar assim, tá vendo? Então, eu posiciono nessa altura, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Pego aqui uma agulha um pouquinho menor. E a gente vai separar essas pontinhas. E uma ponta eu levo pra cada lado, ó. Trouxe essa pontinha pra cá. E daí eu venho pra um outro ladinho, porque não pode vir no mesmo lugar, tá? Então, eu não posso trazer essa ponta aqui junto, tem que ser para um outro lado. Então, eu venho, ó, só divido aqui pra um espacinho um pouquinho mais longe e puxo. Ó. E vai ficar assim, tá? E olha, pra vocês verem, vai ficar bem certinho. Certo? E aqui, como eu sei que vai ficar bem posicionadinho no meio, eu dou um nozinho. Primeiro eu vou dar só um nozinho pra garantir e depois eu vejo se tá no lugar correto. Dei um nozinho e o outro lado eu vou fazer o mesmo processo, tá? Do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês. Posiciono aqui, primeiro eu tenho que ver se vai dar certinho, ó, mais ou menos aqui também. Posiciono na mesma altura e faço do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Uma alcinha pra cada lado. Uma alcinha pra cá, vem em um outro espaço e também puxo a alcinha. Ó. E dou um nozinho. Esse nozinho aqui é só pra deixar paradinho por enquanto. Daí eu vou testar pra ver se ficou certinho, ó. Eu acho que esse daqui eu vou mover um pouquinho mais pra cá, tá? Porque ele tá um pouquinho tortinho. Então, esse eu vou modificar um pouquinho pra cá, ó, trazer um pouquinho mais pra cá. Vou caminhar aqui. Mas esse daqui já tá certinho. Então, eu vou dar mais um nozinho. E eu vou esconder as pontinhas aqui por dentro e fazer o arremate, tá? Escondo bem essas pontinhas. E esse daqui eu vou trazer um pouquinho mais pro lado, ó. Provavelmente só puxar aqui um pouquinho mais pra cá, ó. Até ficar na posição que eu preciso. Então, pessoal, já coloquei aqui o fecho tigre, já arrematei tudo bem certinho, ó. Mantive a corrente pra dentro pra não ficar batendo, tá? E agora eu só vou pôr aqui a minha etiqueta e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como fazer o tasselzinho, que é bem facinho. Deixa eu pegar aqui a etiqueta. Então, ó, tenho aqui a minha etiqueta. Como eu já coloquei aqui o meu fichinho tigre, eu sei exatamente onde eu vou posicionar, que precisa ser na mesma linha, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho pra baixo e vou colocar bem nessa partinha aqui, tá? Lembrando que eu vou colocar no lado que eu acho que vai ficar melhor. Ó, dá uma olhadinha pra ver qual lado eu gosto mais. Ajeita aqui tudo certinho. Acho que eu vou pôr aqui desse lado mesmo. Olha pra vocês verem que bonito que fica. E aqui agora é só eu abrir. Pressionar bem aqui essa parte. Ó. Colocar a travinha. E com a ajuda de um alicate, aperto essas garrinhas aqui pra dentro, tá? Aperto bem. Vou apertar aqui e já venho mostrar pra vocês e já vamos fazer o nosso tassel.
Peguei aqui a minha agendinha, meus amores, essa agenda tem 15 centímetros de altura, tá? Vou pegar aqui o meu copinho e já vou deixar tirado o parafusinho. Eu tenho essa chavinha alha aqui que dá certinho. Lembrando que se você quer comprar e adquirir o conjuntinho de chave alha, acho que eu paguei R$8 no conjunto, eu vou deixar também na sacolinha aqui no cantinho, tá? Vou reservar esse copinho e também o parafusinho, cuidado pra não perder, ok? Aqui, gente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar, principalmente quando a gente vai fazer tassel, eu gosto de pegar o fio da parte de fora. Geralmente a parte de dentro, ela fica enrolada, então não vai ficar com um resultado bacana. Então eu prefiro pegar dessa parte de fora, que fica mais lisinha, tá? Então, uma diquinha bem legal aí pra você que quer deixar seu tassel bem bonitinho. Outra dica bem bacana também. Antes de começar, a gente tensiona muito bem aqui. E quando a gente for dar as voltas, como eu já uso há um tempo esse copinho aqui, eu sei que você tem que dar mais ou menos aí umas 5 voltas somente. Se você colocar muitas voltas, não vai ficar legal. Eu vou dar essas voltas com o lado avesso pra frente, ó. Então, eu deixo uma pontinha aqui pra baixo. Uma. Duas. Três. Sem puxar muito, tá? Só tensionando aqui, mas na hora de passar na agenda não puxa muito, não. 4. Ó. 5. 1, 2, 3, 4. Agora a última. E 5. E eu deixo assim, tá? Corto aqui, um pouquinho maior. E agora eu vou pegar uma outra tirinha, também tensiono bem, porque essa parte já vai fazer parte do tassel, tá? Então, não pode ser muito curta, tem que ser mais ou menos do tamanho dessas tiras. Passo aqui por baixo, antes de tudo. E puxo aqui pra cima, ó. Vou puxar aqui, ó, deixo bem aqui no topo. E eu vou dar aqui 2 nozinhos. Então, essa tira já vai fazer parte do tassel também, tá? Então, por isso que não pode ser curta, ó. Então, aqui, um nozinho e 2 nozinhos. Agora, eu posso tirar aqui. E agora, eu preciso virar aqui, ó, onde tá esse nozinho, eu viro ele pra dentro. E aqui a gente vira tudo, ó. Por isso que eu gosto de deixar o lado avesso pra frente, ó, porque quando a gente vira, vai ficar tudo bem certinho os fiozinhos do lado direito, tá? Eu ainda não vou cortar. Pego aqui o meu copinho. E eu vou posicionar esse furinho aqui, ó, nessa altura mais ou menos. Porque quando eu for parafusar, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. O parafusinho vai ficar bem firme. E olha pra vocês verem, aqui já vai ficar um tamanho bem bacana. Vou pegar essa tesoura aqui que ela não é tão afiada, pra não danificar o fio. A outra que eu tenho ali é bem afiada. Ó, empurrei bem. Já olha aqui também, ó. Essa parte. Empurrei bem, agora eu pego aqui a minha chave alha e vou parafusar, tá? Super tranquilo esse processo, gente. Eu gosto muito desses porta-tasséis, porque eu particularmente não gosto de fazer o tassel tradicional. E esse daqui, além de ficar lindíssimo, né, gente? Além de economizar tempo, fica lindíssimo. Aperto aqui, ó. Só deixo uma pontinha do parafusinho pra fora, que eu já vou explicar pra vocês o porquê. Porque aqui esse parafusinho, ele tem uma rosquinha, né? Quando você deixa uma pontinha pra fora, caso sua cliente puxa, vai travar. Agora, quando você rosqueia tudo pra dentro, ó, deixa só um sinalzinho. Ó,
quando você rosqueia tudo pra dentro, caso sua cliente puxe, pode ter o risco de sair inteiro. Dessa forma, ele vai ficar firme. Então, aqui agora, pessoal, já parafusei tudo certinho. Agora sim, eu começo a cortar aqui essa parte de baixo, ó. Vou começar a parar aqui. E agora, a gente começa a cortar bem com calma, tá? Toma cuidado pra não se empolgar. A gente vai cortando com calma. Por isso que a gente precisa de uma tesoura, gente, muito afiada pra fazer esse processo aqui, ó. Pra ficar bem bonito. Pra não esgarçar o fio e ficar com acabamento legal. E venha aparando aos pouquinhos. Venha aparando, olha a altura. E já vai estar prontinho, tá? Então, vamos colocar aqui na nossa bolsa e finalizar a nossa aula, tá? Então, pessoal, finalizei aqui a nossa bolsa Penélope, tá? Apliquei aqui o tasselzinho diretamente na argola da corrente mesmo, tá? E ficou esse detalhe super lindíssimo. E essa bolsa aqui ficou muito, muito, muito delicada. E eu espero muito que vocês gostem. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam, tá bom? Comenta de onde você está falando, comenta um coraçãozinho, isso já me ajuda muito. Não esqueçam de hypar esse vídeo também, que ajuda bastante. E compartilhar esse tutorial com a sua amiga crocheteira que precisa conhecer esse modelo lindíssimo de bolsa super delicado. Tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!